Hoje eu vou falar sobre uma técnica utilizada nas mesas de negociação para gerar mais conexão com o outro, técnicas utilizadas por psicólogos, né, que precisam conectar mais, né, com os pacientes, psiquiatras, e essa técnica se chama rapport. Essa técnica, na raiz da palavra, ela é conexão. Ela é conexão, uma palavra francesa, vem de origem francesa, e é basicamente isso, é conexão, como você se conecta mais com a outra pessoa. E no caso aqui, eu vou estar falando de você e seu paciente. Eu vou trazer linguagens bem para a gente ficar mais prático, mais fácil de entender como aplicar isso na área médica, como você pode se conectar mais com o seu paciente. E você deve estar se perguntando, talvez, Pedro, por que eu preciso me conectar mais com o meu paciente? Porque quando você se conecta com o seu paciente, você compreende mais o outro e ele te compreende também melhor. A conexão do rapport é uma conexão que é uma via de mão dupla, de você com ele e de ele com você. E quando vocês conectam mais, o paciente se sente mais à vontade, ele passa a se identificar mais com você. Esse tipo de conexão, de técnica que eu vou te ensinar hoje, ele tende a fazer isso, o paciente se identificar nele e em você. E isso gera uma série de benefícios ao longo do tratamento, na satisfação do paciente com você. E é isso que é a importância de você se conectar mais com ele. Porque eu tenho certeza que você quer o sucesso do tratamento do seu paciente. E afinal de contas, vocês lidam com a vida das pessoas, e por que não se conectar mais, por que não aproveitar essas técnicas que são utilizadas em outras áreas para agregar ainda mais valor ao seu atendimento? E no final das contas, o resultado financeiro vem como uma cadeia, porque você vai, número 1, atende seu paciente super bem, você faz essas técnicas não para ter resultado financeiro no final, mas com o objetivo de entregar mais para ele. E o resultado financeiro, ele vem, porque você vai ter mais consultas, você vai ser mais procurado, as pessoas vão te indicar mais. A melhor propaganda hoje, desde sempre, é a indicação. Apesar de indicação ser um pouco limitado, né? Hoje tem redes sociais e tudo, mas indicação, quando você recebe alguém indica você, o paciente já vai confiando mais, porque ativa um gatilho mental chamado gatilho mental da prova, que eu vou também explicar um pouco mais para o final da nossa live de hoje. Então, você e seu paciente só tem a ganhar quando você entrega mais, quando você se conecta mais com ele. Né? E faz isso. É uma reação em cadeia, né? Quando a gente faz um negócio se preocupando mais com outras coisas, tendem a acontecer para a gente também. Isso que acontece. Você vai entregar resultados tremendos, com humanidade, sinceridade, e seu paciente vai sentir e perceber isso. Porque essa técnica, ela não funciona, ou tende a funcionar mal, ou por pouco tempo, se você faz ela para manipular alguém. Pode até funcionar no início, mas depois fica um negócio falso. Então, você tem que fazer realmente com a intenção genuína de se conectar e de se entrosar com o seu paciente. Até as técnicas que eu ensinei ontem funcionam quando de uma maneira genuína, você tem um real interesse em se sincronizar ali com o seu paciente e ter essa conexão, né? Então, vamos entrar já para a técnica. Primeiro, quando você aplica o rapport, seu paciente ele vai sonar mais receptivo a tudo que você fala. Ele vai tender a criar laços e vai ter uma compreensão mútua, como eu falei. Você vai entender melhor ele vai te entender melhor, e a conexão genuína é a base desse negócio. E sem julgamentos aqui, né, é uma técnica, como eu falei, diferente, é uma técnica que vem de outras áreas, mas funciona muito. Eu que atendo vários clientes, eu utilizo e é muito legal. A gente sai no final dos atendimentos, os negócios que eu tenho, as reuniões, mais conectados, todos felizes, é muito legal. E essa técnica do rapport é basicamente o espelhamento. É isso mesmo, espelhamento. É o espelhamento de gestos, é o espelhamento de tom de voz, de olhares, porque você se conecta e quando você se espelha é você praticamente imitar mesmo. Só que, claro, de uma maneira natural e sutil.
porque a outra pessoa, ela vai enxergar em você ela. E nas pessoas que a gente tem mais afinidade, nossos pais, marido, esposa, filhos, esse rapport muitas vezes ele acontece naturalmente. Muitas vezes a gente se pega imitando algum gesto que algum parente faz, que ele faz, né, alguma mania. Isso nada mais é do que uma conexão que você teve com ele e seu cérebro acaba espelhando isso sozinho automaticamente. E essa técnica, ela é você força essa conexão, você faz ela acontecer e com isso você colhe um resultado. Com isso você colhe uma conexão. Então, o rapport é a técnica do espelhamento, onde você imita a postura, expressão facial, gestos, respiração, a volume da voz, e ele vai e o paciente vai reconhecer você como um semelhante dele mesmo, como uma pessoa próxima, vai se identificar em você. Mas é importante que esse espelhamento ele seja de uma maneira sutil, seja de uma maneira natural, para a pessoa não achar que você está imitando ela ali, que é um doido. Então tem que ser uma maneira sutil, não é em tudo, é em algumas coisas. Item número 1 para você aplicar o rapport, porque isso daqui é número 1 para conexão de tudo, contato visual. Você tem que manter o contato visual com outra pessoa quando ela está falando. E no nível mais profundo, quando você tem alguém que você ama, né, na sua família e tudo, e você consegue se conectar com ela, e você olha dentro dos olhos dela, se o rapport ele é muito profundo, a conexão, você consegue enxergar além dos olhos dela, enxergar o que ela está sentindo, sentir o que ela está sentindo. Né? E tem gente que consegue chegar nesse nível de conexão também com pacientes, psicólogos, psiquiatras, consegue chegar nesse nível. Mas a gente está falando um nível um pouco antes ainda. No contato visual, onde você vai começar a se conectar com ele, e quando você se conecta com ele, você consegue observar outras expressões, microexpressões em volta do rosto do seu paciente, que podem indicar várias coisas para você. Se ele está desconfortável, porque a gente pode falar alguma coisa, mas a nossa estrutura corporal, a nossa expressão facial, ela não mente, ela sempre fala a verdade. Só se a pessoa for um mestre aí de expressão facial, mas pouquíssimas pessoas no mundo são. Então, a expressão facial sempre vai dizer a verdade. E quando você está conectado no olho dela, você consegue identificar o que ela está querendo dizer para você, se ela está entendendo o que você está falando, se tá sentindo dor, se tem alguma coisa incomodando. Com essa conexão, você consegue entender isso melhor. E você pode, terceiro item, você pode espelhar também a postura corporal do seu paciente para gerar essa conexão. Então, primeiro, contato visual frequente, e depois a postura corporal. E no final, eu vou falar esses itens, aqui são 4 itens depois desse, e eu vou dar um exemplo claro de como você pode aplicar no seu consultório esse rapport. E a postura corporal, né, ali como nosso terceiro item, por exemplo, quando a pessoa ela está sentada, está com o cotovelo assim na mesa, olhando o que você está falando, você também pode colocar o cotovelo na mesa e se conectar com ela, olhando pro olho dela, e conversar. E às vezes você vai ver, quando a conexão acontece, quando um dos dois sai da mesa, automaticamente o outro, sem saber, sai também. Então você pode conectar para depois forçar alguma ação. É lógico, ações sutis, né? Por exemplo, de você cruzar o braço, descruzar. Você, quando se conecta, uma pessoa e outra acabam se imitando. E eu vou dar um exemplo também na minha vida pessoal depois, e vocês vão se identificar também, que eu tenho certeza. Então, você pode imitar a postura corporal. Segundo item, que gera conexão, que é um item do rapport, é o volume da voz. Se o seu paciente ele fala baixinho, você também tem que falar baixinho com ele. Se ele fala alto, você iguala o volume da sua voz. E a pessoa vai perceber que ele tem um semelhante ali do outro lado. Então você vai somando e você vai se conectando com o seu paciente. Às vezes, o paciente ele quer ser amigo do médico. O paciente enxerga o médico como autoridade. E quando você se conecta com ele, assim, dessa maneira, ele vai ser da sua consulta achando que você é o melhor amigo dele, você é a melhor amiga dele. E isso é muito bom. A pessoa ter alguém ali que escutou, compreendeu, que se conectou verdadeiramente com ele. Então, volume de voz, se a pessoa fala baixinho, você fala baixinho. Se a pessoa fala mais alto, você também fala mais alto e se conecta. Um outro ponto, agora a gente está no nosso quinto ponto, os gestos. Muitas vezes a pessoa fica aqui com a mão na cabeça, costa também, você também pega, você pode fazer isso também, espelhar esse movimento, passar a mão também na cabeça, você pode espelhar os gestos também.
e conecta. Então, nós temos contato visual, expressão facial para você ficar bem atento, postura corporal, você pode espelhar e deve espelhar a postura corporal, o volume de voz, espelhe também o volume de voz, e os gestos. Existem outras maneiras de espelhar a pessoa no rapport, mas esses cinco itens são os itens mais fáceis e você consegue reproduzir ele de imediato. Amanhã, se quiser testar na sua consulta, eu gostaria que você testasse e depois, se possível, me manda um direct para ver se funcionou, se foi legal, se fluiu ou não. Porque, mais uma vez, é uma via de mão dupla. Quando você faz isso, ele se conecta com você e você se conecta com ele. Se for de uma maneira verdadeira, olhando no fundo dos olhos, e você fazer isso para realmente se conectar, é uma via de mão dupla e aumenta a afinidade, aumenta a confiança, e é muito legal. E agora eu vou contar uma história minha de conexão que talvez você identifique e aconteça com você. Eu sou muito amigo do meu pai, né, e direto a gente senta no final de semana, conversa e tudo mais, e ele tem uma mania, e eu sempre, quando eu tô com ele, eu me pego fazendo também, de colocar a mão na cabeça, assim. Aí a gente conversando, aí sentado, ele coloca a mão na cabeça. E como eu já sei dessa técnica há um tempo, há mais de 6 anos, eu já utilizo ela para conectar com as pessoas, eu direto, sem querer, porque a afinidade, a conexão já acontece, eu me pego também fazendo a mesma coisa que ele. Aí eu penso, caramba, como assim? Aí quando ele muda de posição, cruza os braços também, depois eu me vejo, eu tô com os braços cruzados também. Então isso acontece, o rapport acontece muitas vezes de maneira natural. Então, é uma coisa real e é uma coisa que você pode utilizar aí ao seu favor e ganhar mais confiança da pessoa, conectar mais. E agora eu vou dar um exemplo prático que acontece, que você pode fazer no seu consultório. Por exemplo, você é uma pediatra e normalmente a criança ela é mais baixa que você. E muitas vezes você fala com o pai, mas às vezes uma criança aí de 8, 10 anos, você já consegue conversar, perguntar o que ela está sentindo e tentar extrair aquilo dela, né? E a melhor maneira que você tem que fazer é se conectando com a criança. Como? Se a criança, você é mais alto que a criança, você abaixa e fica no nível da criança. Você, se possível, se ajoelha e fica no nível do olho da criança e você se conecta no olhar e na altura, né, na postura, e você começa a se conectar mais. Isso é muito utilizado pelos psicólogos infantis. As cadeirinhas, eles pegam a criança, colocam na cadeira maior, o psicólogo fica na cadeira menor, e ele fica na mesma altura da criança. E ele se conecta mais com a criança. E isso um primeiro passo que você já pode usar no seu consultório. Se conectar dessa maneira com o seu paciente, se você for pediatra, e também de N outras maneiras que eu falei aqui, contato visual, gestos, e você vai espelhando e vai se aproximando mais da outra pessoa, né? E é isso que os pacientes querem, isso que os pacientes reclamam. Vai ser um diferencial seu. No mercado concorrido, os diferenciais são muito importantes. Diferencial de atendimento, o diferencial do rapport, das técnicas de ontem, são diferenciais de atendimento que poucas pessoas fazem e que traz um impacto diretamente positivo na percepção do seu paciente com você. E você já vai largar na frente se você fizer isso. Porque ninguém faz. Essa é a verdade. E eu vou passar hoje, agora, duas técnicas sensacionais, que são 2 gatilhos mentais que você já pode usar amanhã também, tudo em torno dessa parte de atendimento, que você pode usar amanhã já no seu consultório, nossa teleconsulta, se você está fazendo. São 2 gatilhos mentais que eu vou falar hoje. E primeiro eu vou explicar o que é o gatilho mental. O gatilho mental, foram feitos estudos na área de psicologia e tudo, e descobriu que o ser humano, a maioria das decisões que os seres humanos tomam, não é através do cérebro, da parte racional do cérebro, e sim o emocional toma mais decisões. O cérebro reptiliano, que vem lá dos nossos antepassados, que é o medo, a fome, a fome, o prazer, são esses instintos que guiam as nossas ações. Então, existem gatilhos mentais, maneiras como você fala, como você se apresenta, que ativam gatilhos mentais, que faz a pessoa do outro lado
tomar uma determinada ação. E hoje, eu vou falar de 2 gatilhos mentais que são muito, muito bons para aumentar a adesão do seu paciente num tratamento, numa cirurgia, né, num acompanhamento médico. E tudo isso é muito importante você ter a consciência, e quando você utiliza de persuasão e tudo, quem sai ganhando, tendo o pressuposto que você é uma pessoa que está querendo o melhor para o seu paciente, é o seu paciente. Então, você tem a obrigação, que está o dever de, se você tem a certeza que o que você está fazendo vai ser o melhor para o seu paciente, ou então, muitas vezes a gente não tem como ter certeza, mas é o melhor naquele momento, você tem a obrigação e o dever, quiçá, de fazer ele aderir a isso. Então, você tem que saber dessas técnicas. A primeira técnica é o gatilho mental da razão, que a gente usa aí frequentemente, os médicos utilizam aí frequentemente e não sabem que estão utilizando. Então, o que eu vou dizer é como ele funciona e vou mostrar por que você tem que usar mais e mais e mais, que vai levar ao seu paciente a aderir mais aos seus tratamentos, ele entender os motivos de por que ele está tomando tal medicação, que o gatilho mental da razão, ele vem para embasar determinada solicitação sua. Por exemplo, você pede, fulano, você tem que tomar esse medicamento. Normalmente os médicos passam, olha, você tem que fazer esse medicamento, esse tratamento, que é isso que vai resolver você. E muitas vezes o paciente fica confuso, não sente muita confiança, faz o tratamento mais ou menos, mas se você fala, olha, fulano, você vai tomar esse remédio aqui especificamente, porque ele vai tratar isso, isso e isso de você, você começa a dar razões por que ele deve fazer isso. E você começa a ativar o gatilho mental, que ele fala, caramba, realmente eu tenho que fazer isso. Então, você vai tomar esse medicamento, ele vai fazer isso, isso, isso com você, e ele vai trazer esse e esse benefício para você. Olha, você tem que fazer esse tratamento aqui comigo, porque ele vai fazer isso, isso, isso com você, e você vai dar uma razão para ele estar tomando determinada ação. Não só simplesmente vai jogar ali o que ele tem que fazer, jogar ali o que ele tem que tomar, jogar a cirurgia que ele tem que fazer, e não explicar o resultado que ele vai ter com aquilo, e o motivo daquilo e explicar. Esse gatilho mental da razão, ele é muito forte, porque ele é a lógica, ele é o racional ali que você vai estar falando. Que tem algumas pessoas, o emocional, ele sempre é o que mais vai pegar, mas se você consegue justificar de alguma maneira, você também fala um pouco emocional e muito com o racional. Mas o emocional é tremendo. E o próximo gatilho que eu vou falar mexe muito com o emocional. E para você que já tem um consultório ou que pretende ter um consultório, é um gatilho que você já pode usar desde já, que é o gatilho mental da prova social. Pedro, o que é o gatilho mental da prova social? A prova social é o famoso efeito manada. Quando um grupo de pessoas vai, as outras pessoas querem ir também. Eu vou dar um exemplo claro aqui do gatilho mental da prova social e como você pode usar esse gatilho da prova social para captar mais pacientes e mesmo se você ainda não tem um consultório próprio, você acabar se beneficiando desse gatilho. É o seguinte, o gatilho mental da prova social, por exemplo, imagina que você está em um país que você não conhece. Um país que você não conhece nenhum restaurante, não conhece nada, e tem 2 cafeterias, uma do lado da outra. E você não sabe da qualidade uma e da outra. Mas a única diferença é que uma cafeteria está lotada e a outra cafeteria está meio vazia. Eu te pergunto, qual cafeteria você iria? Muito provavelmente você iria na cafeteria que está lotada. Por quê? Porque se tem muitas pessoas indo, significa, talvez não seja verdade, talvez a outra que esteja vazia seja melhor, e esse outro cara dessa outra cafeteria seja melhor de marketing. Mas provavelmente você vai estar mais cheio, porque ela passa a sensação para você, no seu cérebro reptiliano, na parte emocional, que aquele lugar é mais seguro, que aquele lugar é melhor, porque tem mais pessoas indo e ninguém morreu. Né? Se a gente for voltar aos nossos antepassados, isso daí era questão de sobrevivência. E onde a pessoa já foi, já sabe que é seguro, eu vou nessa trilha aqui porque eu já sei que ela é segura, muitas pessoas voltaram e todo mundo só vai nela. Porque traz a sensação de segurança.
Então, a prova social é isso, é basicamente o efeito manada. Quando muitas pessoas começam a provar de uma coisa e falar que aquela coisa é boa, aquela coisa se torna boa para as outras pessoas que ainda não conhecem. E você, desde já, você tendo um consultório ou não, você já pode usar essa prova social online, dentro das regras do conselho. Né? Você não pode fazer isso no Instagram e tudo, mas existe uma ferramenta no Google. Quem já participou de uma live minha, eu falei muito sobre isso, foi muito interessante, mas existe uma ferramenta do Google que se chama ferramenta de avaliação. Se você é um médico autônomo que atende em clínica de terceiros, você pode criar para você no Google My Business uma conta onde as pessoas vão poder te avaliar. Elas vão poder ter o seu contato e elas vão poder avaliar o seu atendimento também. E esse sistema de avaliação do Google, eu imagino que você já viu, quando você coloca o nome de alguma loja, aparece a loja e aparece as estrelinhas dela embaixo. Aparece as estrelinhas, você sabe se ela tem boa reputação, se ela tem reputação ruim. E a verdade é que as pessoas sempre procuram no Google. Né? Quando não conhece uma coisa, as pessoas sempre tendem a procurar no Google. Eu sempre tento procurar no Google quando eu não sei ou quando eu quero uma coisa nova. Né? E você pode usar essa ferramenta a seu favor. Você pode atender o paciente, mesmo seja na clínica de terceiros, e você falar no final da consulta: olha, fulano, se você gostou da minha consulta, toma eu vou te enviar esse link aqui, ou então você passa o link ali para ele na hora, me avalia meu atendimento, poder melhorar, para poder ter feedback e tudo. E se você fez um atendimento fenomenal, você se conectou com o paciente, escutou ele, olhou no olho dele, fez tudo que a gente falou ontem, que a gente falou hoje com o rapport, a pessoa vai ter achado o seu atendimento fenomenal. E ela vai te dar uma avaliação de 5 estrelas no Google. E, sim, depoimento serve de prova social, sim, viu? Sem dúvida, depoimento, na verdade, é um outro tipo de gatilho mental, doutor Alan, é o gatilho que a gente chama da prova. A prova é quando uma pessoa fala de você. E isso é muito forte. É o gatilho, um dos gatilhos mais fortes que tem. Alguém atestando o depoimento e falando: caramba, ele foi muito bom. Isso é um gatilho muito forte. Assim, você não pode postar isso nas redes sociais. Segundo as normas do CFM, você não pode postar esse tipo de coisa. Mas ela pode fazer o depoimento para você no Google. Ela pode fazer esse depoimento para você no seu site. Tem aquele Dr. Alia, que as pessoas fazem depoimento também, né, para o médico. Então você pode pedir para ela fazer depoimento para você no Google, mas eu sugeriria de você pegar esse depoimento dela, que é muito importante. Às vezes, para apresentar para algum paciente: olha, você quer fazer esse tratamento? Olha o que esse paciente aqui falou. Que isso conecta mais. E quando você tem muita prova de muitas pessoas, se você está lá no Google, e essa paciente botou uma prova, ela te deu 5 estrelas e falou: caramba, um médico sensacional, me tratou super bem, e depois aí outra pessoa, 5 estrelas, dá depoimento. Daqui a pouco, essa prova se torna uma prova social. Os médicos que atendem 8, 10 pacientes por dia, isso em um mês, se a gente está falando de 22 dias, são 220 atendimentos, se for 10 por dia, se for 8, é um pouco menos, 150. Mas imagina se metade desses pacientes que você pedir para avaliar, ele te avaliar lá no Google. Em um mês você vai ter 75 avaliações. Isso daí, se você postar agora, se você, finalizando essa nossa live, entra lá no Google e pesquisa pediatra, sei lá, em São Paulo, na sua cidade. Eles não vão ter quase nenhuma avaliação. E se você for pediatra e tiver várias avaliações, o Google, na sua cidade, porque você tem que colocar a localização quando você preenche o Google Mais Business, o Google ele vai te posicionar lá em cima automaticamente, porque o Google quer indicar serviços bons para as pessoas. Eles têm um robozinho, um algoritmo, que eles indicam os melhores sites automaticamente. Teoricamente, os melhores sites são os que aparecem primeiro da busca. Então, se você é muito bem avaliado, você vai aparecer em primeiro da busca. Então, mesmo que você não tenha o seu consultório, é o primeiro passo para você começar a montar a sua reputação, seus clientes, suas provas, para quando você montar, eles irem com você. Se você fizer esse atendimento dessa maneira, eles já vão com você, porque eles querem manter esse atendimento que eles nunca viram. E se você tem essa monte de prova, que em um mês você tem 75, em um ano você vai ter, sei lá, 750 likes, estrelas no Google, você vai ser referência.
Você vai ser referência. E, gente, não se engane. Os profissionais que mais se destacam são os que mais estão aparecendo aí. Muitas vezes eles nem são os melhores, mas eles são os que as pessoas estão mais elogiando, as pessoas estão mais querendo fazer coisas com ele, muitas vezes por causa da prova social. Porque uma pessoa foi, depois outra pessoa foi, falou que foi bom, e de repente vira uma moda, um hype, e todo mundo cai atrás. Né? Então, faça isso, faça esse bom atendimento, utilize esse da prova social. Dr. Alan, pede para, se você não tem ainda o seu Google My Business, cria e pede para ela te dar uma estrela lá, né, pede para ela te avaliar e deixar o seu depoimento lá. Sim, é importante ter página no Facebook, tá? Página no Facebook. Sim, a pessoa também pode te avaliar no Facebook. É verdade. No Instagram, o seu paciente não consegue te avaliar, mas as páginas do Facebook permitem a avaliação. Então, Facebook e Google. Cria essas páginas, também cria a página do perfil profissional no Instagram, que também é interessante, mas o Facebook e o Google, as duas podem te avaliar e as duas geram gatilho da prova, da pessoa falando bem de você, e da prova social. Muitas pessoas falando bem de você. E são os gatilhos mais fortes. Eu já fechei um curso, nossa, achei até engraçado. Eu fechei um curso, eu tinha ido para São Paulo fazer um curso muito interessante lá na área de finanças e tudo, e de repente foi um palestrante, e ele começou a falar e tal, eu achei interessante a palestra dele, eu sabia que ele ia oferecer alguma coisa no final, e de repente, antes de ele oferecer alguma coisa, ele chamou uma pessoa aleatória da plateia e falou, e quem já fez meu curso aí? E foi lá e chamou, e algumas pessoas levantaram, e chamou a pessoa para o depoimento. E deu para ver que foi espontâneo. E a pessoa deu o depoimento dela, na hora ali, deu a prova, né? Na hora já ativou o meu gatilho ali. Caramba, esse produto realmente deve ser muito bom. Porque essa pessoa, ela tá dando um resultado ali que dá para ver que é genuíno. A gente sabe, a gente tem essa percepção. E eu fui lá e no final eu acabei comprando o curso lá, que era em torno de R$5.000. Acabei comprando, né, na emoção, o gatilho mental da emoção. Depois acabou que eu nem fiz muito depois, mas acabou acontecendo. E se você utiliza dessa ferramenta da prova social a seu favor, a tendência é que ela dê muito efeito para você a curto, como vocês tendem a atender muitos pacientes por dia, e médio prazo. Ser uma coisa tremenda e ter um impacto extremamente positivo aí no resultado seu, do seu consultório ou do seu futuro consultório.